Olá, eu sou o Jefferson e hoje em Física iremos falar sobre eletrodinâmica. Bem, a eletrodinâmica é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em movimento e os fenômenos resultantes dele. É o que está por trás de tudo que envolve eletricidade no nosso dia a dia, desde acender uma lâmpada até o funcionamento de um computador ou um motor elétrico. Hoje vamos discutir um pouco sobre esses fenômenos. Bora comigo? Começaremos falando sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica, que é representada pela letra I, é o fluxo ordenado de cargas elétricas através de um material condutor. Para que qualquer dispositivo elétrico funcione, é essencial que haja um movimento contínuo e direcionado dessas cargas. Naturalmente, em um material condutor, há um movimento desordenado dessas cargas elétricas, como representa a parte superior da imagem logo acima. Para que o movimento ordenado se inicie e se mantenha, é necessário uma força motriz, ou seja, uma força que impulsione o processo, a diferença de potencial, DDP ou tensão elétrica. A diferença de potencial é a energia potencial disponível para mover ordenadamente cargas elétricas, gerando a corrente elétrica. Ela é criada por uma fonte de energia como bateria ou um gerador. A fonte de energia estabelece dois polos, um de alto potencial, que é o positivo, e outro de baixo potencial, que é o negativo. Quando um condutor é conectado a esses polos, a diferença de potencial cria um campo elétrico representado pela letra E, no interior do material. O campo elétrico criado exerce uma força sobre os elétrons livres, empurrando-os do polo negativo para o positivo. Esse é o sentido real do movimento dos elétrons, logo da corrente. No entanto, há uma convenção na física onde a corrente é imaginada fluindo do polo positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional da corrente. Usamos essa convenção para os cálculos, tudo bem? A corrente elétrica para o sistema pode ser calculada. Esse cálculo mede a intensidade do fluxo de cargas, sendo definida pela quantidade de carga, ΔQ, que atravessa a seção de um condutor, que é em um intervalo de tempo, como mostra a fórmula acima. A unidade é o ampere, A. A corrente elétrica impacta os organismos vivos através do choque elétrico. Ela interfere nos sinais vitais elétricos do corpo, causando desde formigamento a contrações musculares involuntárias, em casos de baixa intensidade, até a fibrilação ventricular e queimaduras graves, dependendo da intensidade da corrente, do trajeto do corpo e no tempo de exposição. A imagem que aparece logo acima apresenta alguns efeitos causados aos seres humanos com diferentes intensidades de corrente elétrica. A lei de Ohm é o alicerce fundamental da eletrodinâmica. Ela descreve a relação intrínseca de proporcionalidade que existe entre as três grandezas essenciais de um circuito: tensão, corrente elétrica e resistência. Ela foi estabelecida pelo físico alemão Georg Simon Ohm, que, por meio de experimentos, observou que muitos materiais condutores, a razão entre a diferença de potencial aplicada e a corrente elétrica resultante permanecia um valor constante. Essa constante recebeu o nome de resistência elétrica, que é representada pela letra R. Matematicamente, a lei de Ohm é expressa de forma concisa da seguinte forma: diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. A primeira camada da teoria da lei de Ohm reside no conceito de resistência. Ela representa a oposição de um material que o material oferece ao fluxo ordenado de elétrons, sendo o motivo pelo qual o movimento das cargas não é totalmente livre. Essa oposição surge no nível microscópico, devido às constantes colisões dos elétrons livres, como com os átomos e a estrutura cristalina do condutor. Cada colisão dissipa energia elétrica, convertendo em calor, o que é conhecido como efeito Joule. A lei classifica os materiais como condutores ômicos e condutores não ômicos. Em nível mais profundo, a segunda lei de Ohm explica como a resistência é determinada pela geometria do condutor e pelo tipo de material. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento L do fio.
pois um caminho mais longo oferece mais oportunidades de colisão. Inversamente a isso, a resistência é inversamente proporcional à seção transversal do fio. Um fio mais grosso, ou seja, com maior área, permite que a corrente se distribua por mais caminhos, reduzindo a oposição total. Por fim, o fator determinante é a resistividade, uma propriedade intrínseca de cada material, que quantifica o quão naturalmente ele resiste ao fluxo de energias. Ligando todos os fatores na fórmula, temos resistência é igual a resistividade vezes a razão do comprimento pela área da seção transversal. A lei de Ohm fornece tanto a regra de cálculo para a explicação física de como a tensão atua contra a resistência para receber a corrente em um circuito. Outro ponto para discussão são os circuitos elétricos. Um circuito elétrico é o caminho fechado por onde a corrente elétrica flui, partindo de uma fonte de diferença de potencial e passando por componentes que consomem essa energia, os resistores. Os circuitos são representados como é apresentado na imagem acima. Observe pela seta vermelha como é representado a fonte de diferença de potencial. As setas azuis apresentam a representação das resistências. Já as setas pretas apenas indicam o sentido da corrente elétrica. As formas como essas resistências são interligadas definem um tipo de circuito, podendo ele ser em série ou em paralelo. Em sua análise, a determinação da resistência equivalente, REC, é a etapa crucial para simplificá-lo. No circuito em série, os resistores são conectados de forma sequencial, um após o outro. Observe na imagem acima, os resistores Rx e R1 foram colocados um após o outro. Essa sequência de resistores significa que há apenas um único caminho para a corrente, garantindo que ela seja a mesma em todos os componentes. Um exemplo prático é o circuito em série do pisca-pisca da árvore de Natal, onde, se uma lâmpada queimar, o circuito é interrompido e todas as outras lâmpadas se apagam. Nesse caso, a tensão da fonte é dividida entre eles, e para encontrar a resistência equivalente, as resistências são simplesmente somadas, ou seja, a resistência equivalente é igual a resistência 1 mais resistência 2 e assim por diante. Isso indica que a oposição total ao fluxo aumenta. Já no circuito em paralelo, os resistores são ligados lado a lado, oferecendo caminhos alternativos para a corrente. Observe na imagem acima, os resistores Rx e R1 foram colocados paralelamente. Nesse arranjo, a tensão é a mesma em todos os ramos, pois eles estão ligados ao mesmo ponto de potencial. Um excelente exemplo é o circuito em paralelo das instalações elétricas residenciais, onde cada tomada ou lâmpada está ligada em paralelo. Se você desliga ou queima uma lâmpada, os demais aparelhos continuam funcionando. Contudo, a corrente total se divide para fluir por esses caminhos. A inclusão de mais caminhos faz com que a resistência total do circuito diminua e é calculada pela soma dos inversos das resistências, como apresenta a fórmula logo acima. A importância da resistência equivalente reside na sua função de reduzir o circuito complexo a um circuito simples, contendo apenas uma fonte de resistência, que representa o efeito combinado de todos os componentes. Ao obter essa grandeza, podemos usar a lei de Ohm apresentada na fórmula acima, para calcular facilmente a corrente elétrica total que a fonte deve fornecer, um passo vital para a compreensão de projetos de qualquer sistema elétrico. E para encerrar nossa revisão, vamos falar sobre a potência elétrica dissipada. A potência elétrica dissipada é a taxa com que os componentes elétricos, como o resistor ou qualquer outro elemento com resistência, convertem energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Esse fenômeno, como vimos, é o efeito Joule. A potência dissipada é, portanto, uma medida de quão rápido essa transferência de energia elétrica em calor ocorre. Sua unidade de medida no sistema internacional é o watt ou watt, que é representado pela letra W. A dissipação de potência pode ser tanto um efeito desejado quanto uma perda de energia.
É um efeito desejado em aparelhos que têm como função principal gerar calor, como chuveiros elétricos, aquecedores, ferros de passar roupa e fornos elétricos. Nesses casos, o resistor é um componente-chave projetado para dissipar a máxima potência possível. No entanto, não é desejado em dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, ou na transmissão de energia em fios nas lâmpadas. A dissipação é vista como uma perda, pois o calor gerado não é o objetivo principal e pode levar ao superaquecimento e danos aos componentes. Agora que fizemos essa revisão e comentamos sobre os fenômenos que envolvem a eletrodinâmica, vamos entender como o Enem cobra esse conteúdo? O enunciado de uma questão do Enem de 2023, condensado com o seu texto base, diz o seguinte: lâmpadas incandescentes são constituídas de um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro com gás de baixa pressão. Essas lâmpadas podem apresentar diferentes potências quando submetidas à mesma tensão elétrica. Um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça o maior brilho. Para isso, deverá selecionar aquela que possui um filamento mais bem. Compreender qual tipo de lâmpada fornecerá mais brilho é o objetivo dessa questão. O maior brilho está relacionado a uma maior geração de energia. E uma maior geração de energia a uma grande passagem de corrente elétrica pelo filamento. Pela primeira lei de Ohm, temos que quanto maior a corrente elétrica que passa pelo filamento, menor a sua resistência, já que elas são inversamente proporcionais. Já pela segunda lei, temos que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento L e inversamente proporcional à área A do filamento. Assim, um filamento curto seria ideal para um brilho mais intenso na lâmpada, já que ele teria menor resistência. Logo, uma corrente maior passaria por ele. Dessa forma, a alternativa A, curto, pois terá a menor resistência, é a correta. Vamos ver outra questão do Enem de 2022. Ela começa da seguinte forma: no circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Considere a fonte de tensão V ideal. Logo abaixo, vemos a representação do circuito. Observe como as lâmpadas foram distribuídas. As lâmpadas A e B estão em série. A lâmpada C está em paralelo com elas. Já a lâmpada D está em paralelo com o fio de resistência zero, já que não há representação de resistor nele. A posição da lâmpada D impede que ela acenda, já que a corrente elétrica não chegará a ela. Isso se deve a uma tendência da corrente de passar por um caminho mais favorável, ou seja, sem resistência. A lâmpada oferecerá resistência à passagem de corrente, atuando também como resistor. Com esse efeito é conhecido como curto-circuito. O enunciado então questiona: comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar, de modo com que ela possa conduzir corrente elétrica, observa-se que, com a queima da lâmpada A, a situação da lâmpada D não será alterada. Ela continuará apagada. No entanto, a lâmpada B, por estar em paralelo com a A, será prejudicada, pois nesse caminho cessará a passagem de corrente. A lâmpada C não será prejudicada, já que o caminho da corrente até ela é outro. Com isso, temos a letra B. Lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com o mesmo brilho e a D permanece apagada como alternativa correta. E outra questão do Enem de 2024 apresenta o seguinte texto base: a utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto por terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de brilho, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local de temperatura. Considere que são necessários em média 4 A de corrente para elevação da temperatura a 1 grau Celsius. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são representadas a seguir. Logo abaixo, vemos a representação do fusível e uma tabela com ponto de fusão de alguns materiais. Você sabe como funcionam os fusíveis? Eles são uma proteção para os dispositivos eletrônicos, já que impedem que uma corrente muito alta chegue até eles. Isso não permite que a sua queima. Em altas correntes, a temperatura do material condutor
Esse é apresentado pela seta vermelha. No interior do sistema, aumenta a ponto de se fundir. Seu derretimento corta o fluxo da corrente elétrica que chegaria até os aparelhos eletrônicos. O enunciado então pergunta: para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 A, o material adequado para o fusível é o ou a? Bem, vimos no texto que 4 A elevam 1 grau Celsius a temperatura do condutor. Fazendo a regra de 3, vemos que 1000 A eleva a temperatura de 250 graus Celsius, não é mesmo? Como o objetivo é termos um material que impeça que essa passagem de corrente, devemos escolher um bem próximo a esse valor de temperatura de fusão, mas que seja inferior. Analisando a tabela, temos que o estanho se funde a 232 graus Celsius. Ele se encaixa no que é desejado para o resistor. O material condutor fundirá antes de atingir 250 graus Celsius, evitando que a corrente de 1000 A chegue até nossos aparelhos. Marcaremos então a letra A, estanho, como alternativa correta. E encerramos por aqui. Espero que tenham conseguido compreender como a eletrodinâmica pode ser cobrada no Enem. Até a próxima!